Olá, meus caros amigos patriotas. Entra semana e sai semana, o Brasil continua da mesma maneira. E, novamente, estou aqui para cumprir o meu papel de informá-los a respeito de alguns temas que me parecem de suma importância e que a imprensa nacional insiste em passar de lado e não informar aos senhores. E são temas que podem nos levar à perdição a médio, curto prazo, se não estivermos de olho, não estivermos preparados para enfrentar aquilo que virá. O tema de hoje, eu estarei comentando aqui com vocês a respeito daquele encontro dos advogados das empreiteiras com o ministro Cardoso da Justiça, a questão de umas 2 semanas atrás. Aquilo acabou gerando um certo desconforto, né? A OAB saiu em defesa do encontro, dizendo que aquilo realmente é necessário, né? O ministro disse que nada foi tratado de importante, mas na verdade existe muita coisa de importante por trás disso tudo. E o que está por trás disso tudo é a Lei 12.846 do ano de 2013. Mas o que teria na Lei 12.846 do ano de 2013? O Brasil, há vários anos, vem tentando aí conseguir um assento permanente na comissão da ONU, não é? E a OCDE, que é um organismo ligado à ONU, né? Que é a Organização para o Desenvolvimento do Comércio Mundial, né? Colocou o Brasil na parede em 2013 e, como estava coincidindo com aquelas manifestações que estavam acontecendo aqui no Brasil, o governo brasileiro, na pessoa da senhora Dilma Rousseff, aceitou e acabou promulgando essa lei 12.846. E na época, com um grande alarde, veio a público dizer que o Brasil estava agora combatendo a corrupção de uma maneira extremamente eficiente. Mas o que diz a lei 12.846? Diz o seguinte, diz que empresas comprovadamente forem utilizadas para cometer atos ilícitos contra entidades, órgãos ou agentes públicos deverão sofrer punições. Quando a presidente Dilma assinou esse negócio, ela imaginou que talvez somente aquelas empresinhas de laranja que a gente vê por aí, metido com corrupção aí, de fazer um asfaltozinho no município lá em Quenguenhém do Norte, ou então aquela empresinha que deu um jeito de sumir com a merenda escolar de uma determinada prefeitura, é que seriam enquadradas nesse negócio aqui. Ela jamais imaginou que o oligopólio que mantém esse sistema político corrupto que nós temos aí, desde Sarney, passando por Fernando Henrique, depois por Lula e por Dilma, não se engane, esse oligopólio acabou sendo atingido nesse momento e os desdobramentos podem ser tremendamente nefastos para toda a nação brasileira. Quando eu falo nação brasileira, eu estou falando de mim e estou falando de você também, tá? Essa lei 12.846, ela prevê para as empresas comprovadamente envolvidas com atos ilícitos perante órgãos ou agentes públicos, o seguinte, prevê multa de até 20% do faturamento anual da empresa, prevê publicação de todas as decisões a respeito dessa empresa, ou seja, tudo aquilo que ela acabou fazendo de ilícito vem a público, perda de bens para ressarcimento dos danos, questionável, suspensão ou interdição de atividades, questionável, dissolução compulsória, também questionável, e em sexto lugar, proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de entidades públicas ou privadas.
Nesses itens aqui nos quais eu falei que são duvidosos, é porque perder bens para ressarcimento dos danos aqui no Brasil, a gente sabe que apenas 3% de tudo que é desviado em ilicitudes contra agentes públicos são devolvidos aos cofres. Portanto, 97% do que essa gente já meteu a mão não vai voltar para dentro dos cofres do governo. Suspensão, interdição de atividades ou dissolução compulsória, essa gente perde uma empresa aqui, cria outra ali, e daí quando vai fazer uma licitação, participar de uma licitação para o governo, somente aqueles escolhidos é que vão vencer. Vai continuar tudo da mesma maneira, não é? Não importa o nome da empresa, tudo vai continuar acontecendo da mesma forma. Portanto, dissolver ou suspender ou interditar nessas empresas não vai dar absolutamente nada, a não ser aí o que essa gente já está chorando desde agora, que existem milhares de empregos, né, e tudo mais, que é uma tremenda uma falácia. Mas o que pega realmente é a proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações e empréstimos de entidades públicas e privadas. E por que isso? Porque essas empresas ainda possuem 59 bilhões de reais em contratos com a Petrobras. Pega porque essas empresas não trabalham com dinheiro próprio, elas trabalham com dinheiro do BNDES, elas trabalham com dinheiro da Caixa Econômica, elas trabalham com dinheiro do Banco do Brasil e elas trabalham com dinheiro também dos bancos privados aqui do Brasil. Com certeza, todas essas empresas possuem um volume astronômico de empréstimos dentro das instituições financeiras brasileiras, estatais ou privadas, e duvido muito que irão pagar alguma coisa caso sejam dissolvidas compulsoriamente. Tá? Eu duvido muito que isso venha a acontecer. E devido a este fato, não é? Se a lei for aplicada na íntegra, o Brasil quebra da noite para o dia. E os bancos também vão quebrar da noite para o dia. Portanto, respondendo a pergunta de uma pessoa que outro dia colocou aqui em um dos vídeos meus ali no YouTube, a pergunta se realmente era verdade que o governo poderia meter a mão na nossa poupança, e eu estou respondendo agora. Sim, pode meter a mão sim na sua poupança, pode meter a mão na sua conta corrente e pode meter a mão em tudo que você tiver de propriedade, porque agora quem vai entrar nessa história e nessa dança toda são os bancos, não é? E se o sistema financeiro brasileiro fracassar, isso aqui vai virar uma terra de ninguém, né? E vai destruir de vez o esquema petralha aí de implantar o comunismo no Brasil. Só que ao mesmo tempo vai trazer aqui para o Brasil dificuldades imensas e intransponíveis. Nós nunca mais conseguiremos retomar o crescimento desse país, tá? Então, eu quero alertar aos senhores o seguinte: Camargo Correia, OAS, Mendes Júnior, Engevix, IESA, UTC, Queiroz Galvão, Vital Engenharia e a famosíssima, né, grandiosíssima e rainha de todas, Odebrecht, né, que andou inclusive expropriando aí empresas aí de parceiros aí da Petrobras, né, na mão grande, certo? Então eu só quero dizer aos senhores o seguinte: o objetivo da reunião dos advogados com o ministro da Justiça era exatamente saber dessa lista aqui quem é que vai para o vinagre e quem é que não vai, né? Por quê? O governo brasileiro vai ter que dar uma resposta à OCDE, porque as dimensões desse escândalo já ultrapassaram as fronteiras, já estão dentro de bancos internacionais, europeus, norte-americanos, e esse negócio não vai terminar bem, certo? Esses empresários, esses executivos que estão presos aí pela Operação Lava Jato,
por bom comportamento, por serem réus primários, em menos de um ano essa gente está na rua. Crime de colarinho branco nesse país aqui nunca foi punido conforme deve ser punido. Nunca! Portanto, não adianta virem com conversa mole, certo? Zé Genuíno é um exemplo desse negócio aí, tá? João Paulo Cunha é exemplo desse negócio. Zé Dirceu é exemplo disso daí, tá certo? Então, essas pessoas nunca serão punidas. E essas empresas, existem agora aí dois caminhos, né? Eu estou acreditando que o governo vai aí mandar para o corte do pescoço uma ou duas empresas dessas 9 que eu falei aqui. Só para jogar para a torcida e para tentar aí acalmar a OCDE e fazer com que nós paguemos todo esse prejuízo que está sendo deixado para trás aqui. Eu não tenho a menor dúvida disso, que nós vamos ter que pagar o prejuízo que esses miseráveis estão deixando aqui para trás. Agora, se não fizer nada, né? Não fizer nada, pode ser que o tráfico de drogas aqui no Brasil agora seja realmente legalizado. Por quê? Com aquela cantilena de que gera empregos, né, e paga muito bem, né? Bandido agora pode se estabelecer com empresas, pode fazer negócio com o governo e pode também qualquer tipo de atividade ilícita, contrabando, tráfico e tudo mais, vai estar liberado para agir livremente aqui nesse país, né? É o que diz aí o acordo de leniência que esses abutres estão tentando fazer aqui com o ministro da Justiça do nosso país. Que vergonha, né? Que vergonha. Eu quero ver agora se vão institucionalizar exatamente a bandidagem logo de uma vez, né? Ou o correto seria extinguir todas essas empresas, mandar tudo para o vinagre, tá certo? E depois, juntamente com isso, todos esses políticos envolvidos, aliás, todos eles, os 514 que estão aí, meter tudo na cadeia, sabe? Todos vocês na cadeia. Arrancar esse presidente corrupto que está aí, certo? Ou essa presidente corrupta que está aí, juntamente com esse bando de vagabundos aí, certo? Para nós podermos tentar recuperar esse país que está afundado na lama, conforme diz e conforme estamos sendo tratados aí mundo afora, tá certo? Estamos atolados até o pescoço. E aí fica aquela pergunta: o teu dinheiro, aonde ele está? Bom, se você não estiver dormindo em cima dele, no colchão aí na tua casa, e ele estiver dentro de algum banco, meu amigo, eu vou dizer o seguinte: você corre o grande risco de perder tudo em muito pouco tempo. Portanto, fique esperto, acompanhe as notícias, perfeito? Porque a situação não está boa não. São 59 bilhões de reais em contratos e prejuízos. A coisa é muito grande. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.